Olá, eu sou o Akira e vou tentar aqui responder as perguntas mais comuns que se fazem aos maestros. E a primeira delas é: para que serve o maestro afinal? Vou tentar responder essa pergunta em 4 vídeos e este é o primeiro deles. Lá no início, os agrupamentos eram bastante pequenos e os próprios músicos se organizavam decidindo o que iriam tocar e como iriam tocar. Isso ainda acontece em alguns grupos que se dedicam à música de câmara, ou seja, música composta para ser executada por poucos músicos em espaços pequenos. É mais ou menos como uma república de estudantes, em que os moradores se reúnem, fazem as combinações, decidem o que é permitido, o que não é permitido, quais são as responsabilidades de cada um e a partir disso desempenham cada um a sua função dentro da casa. E se por acaso alguém deixa de cumprir alguma das funções ou deixa de cumprir o que foi combinado, rola uma outra reunião, rola uma outra discussão e, na melhor das hipóteses, tudo se ajeita. Com o desenvolvimento da música, os agrupamentos vão ficando cada vez maiores, de 4 integrantes para 8, para 10, para 20, para 30, e a partir desse momento, um líder passa a ser necessário justamente para coordenar o trabalho do conjunto. De início, esse líder era ou a pessoa que estava ao cravo, ou a pessoa que tocava o primeiro violino. Hoje em dia ele ainda é chamado de spalla, significa ombro em italiano, e ainda hoje ele é uma figura bastante importante no meio da orquestra. E com o passar do tempo, de fato, uma pessoa passa a ser destacada do grupo para somente cuidar desse gerenciamento de pessoas e ideias. Esse sim passa a ser um maestro, uma pessoa que deixa de tocar qualquer um dos instrumentos e passa somente a coordenar o trabalho do conjunto. A organização, então, deixa de ser como uma república de estudantes e passa a ser como uma empresa. Ou seja, por mais que cada um dos funcionários saiba o que deve ser feito, entenda qual é a sua função dentro da empresa, às vezes ele não consegue ter a visão do todo, ele não consegue ter uma noção precisa do que ele pode fazer ou do que ele não pode fazer e de que forma isso vai afetar o restante do grupo. E para isso é necessário, de fato, uma visão externa, uma pessoa que consiga entender o todo, o funcionamento do todo, para justamente ajustar cada um dos desempenhos, cada um dos funcionários, para que toda a máquina funcione de maneira adequada. Em grupos maiores, então, o papel do maestro é bastante similar a esse. Por mais que cada um dos músicos saiba o que tem que fazer, tem afinal o registro da partitura indicando com alguma precisão tudo o que deve ser executado pelo instrumentista, é necessário então um maestro, uma visão externa para ajustar cada uma dessas execuções para que todo o conjunto, toda a música soe de forma harmônica, soe tudo numa mesma direção como um conjunto. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aí embaixo e se por acaso você tiver alguma dúvida sobre o que um maestro faz, deixe ela aí nos comentários. E fique ligado nos próximos vídeos. Até mais!